Nossa condição de espírito faz com que estabeleçamos interações com o plano físico e com o plano espiritual. Então, assim como a gente se conecta com o plano espiritual, gente, a gente também se conecta com pessoas que têm vibrações, ondas boas e ruins. E é tão interessante, né? Às vezes a gente, no trabalho, alguém vai trabalhar de mau humor, ou então você tem um chefe que é mal-humorado, parece que tem uma nuvem negra em cima da cabeça dele e desestabiliza, desequilibra. Então, olha a importância da gente se conectar, fazer as nossas preces, melhorar o nosso sentimento, as nossas emoções e nos proteger para não permitir que o desequilíbrio do outro nos afete, a ponto de nos alterar também, ao ponto de nos desestabilizar. É contagiante, né? Emmanuel, ele diz assim: ingerimos pensamentos. Olha, ingerimos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, o Evangelho de Jesus, quem não exercite a vontade para sobrepor-se a circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Então, quem não vigia seus pensamentos está sujeito ao meio, é frágil. Olha que coisa mais interessante. Ingerimos pensamentos. Quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não procure elevar os seus sentimentos, os seus pensamentos, vai ficar sobreposto às circunstâncias de ordem inferior. São escolhas, né? Vou dar um exemplo para vocês. A faculdade. Tem faculdade que dura 4 anos, tem faculdade que dura 5 anos. Durante esse período longo de 4, 5 anos, você cultivou longos pensamentos do seguinte sentido: vou me tornar um profissional da área da saúde. Aí, ao longo de 4, 5 anos, isso se concretiza. Vou me tornar um professor durante. Então, ao longo de pensamentos cultivados, ao longo de pensamentos cultivados num período longo de tempo, 4, 5 anos, aquilo se torna verdade. E isso funciona para coisas boas e para coisas que não são boas. Diga o que você pensa que eu direi com quem tu andas. Os nossos pensamentos podem comprometer a nossa saúde e comprometer o nosso relacionamento com as pessoas com quem a gente convive. O benfeitor Manuel Filomeno, ele adverte que as irradiações psíquicas realizam ações que são somatizadas pelo corpo físico, tanto para a saúde, bem-estar, quanto para a desordem emocional. Então, vamos parar para pensar um pouquinho o que está acontecendo com a gente hoje. Será que essa desordem emocional ela está relacionada a uma série de fatores somados que irradiam de mim? Para pensar. Esse copo com água aqui, ele recebe radiações amorosas, fluidos amorosos. E, acreditem, o medicamento que nós necessitamos está aqui. E isso pode me fazer muito bem. Então, o nosso pensamento pode modificar a molécula de água. Imagina o que ele não pode fazer com a gente, dentro da gente. Assustou? Para pensar. Para pensar. Sem contar que o nosso corpo, por exemplo, um corpo jovem, tem mais de 70% de água no corpo. A gente acredita que essa água vai ficar modificada ao final desse evangelho. E vai. Porque a molécula de água, ela pode receber fluidos de amor, de ódio. Seus pensamentos podem modificar a molécula de água. Faça uma ideia do que seus pensamentos podem fazer com você, o que os seus pensamentos podem fazer com as pessoas com quem você vive. André Luiz diz assim:
Imaginar é criar. E toda a criação tem vida, tem movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que o manifesta. Quem apenas mentaliza angústia, crime, miséria, perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento. Com certeza vai ser desarmonia e sofrimento, né? Então, minha gente, essas palavras não sou eu que estou dizendo. Nós temos aqui Manuel Filomeno, André Luiz, e ele diz assim ainda: manter nosso padrão mental elevado é o que vai dar um norte aí para a nossa saúde mental, espiritual e do corpo físico como um todo. Manter o nosso padrão mental elevado. Sejam quais forem as circunstâncias da sua existência, cabe ao viajante carnal, nós, aqui hoje, encarnados, manter o pensamento em alto nível de reflexões, cultivando ideias otimistas, iluminadas, de modo a criar campos saudáveis dos quais se exteriorizarão as construções equilibradas da emoção e do organismo físico. Cabe a cada um de nós. A responsabilidade é nossa sobre nós. Não vem com essa história de que, se o meu marido não está bem, eu também não estou. Não deixa isso acontecer. Não deixa. Não jogue a responsabilidade para suas vibrações ficarem baixas. Estão baixas. Não é culpa de ninguém. Não é culpa do marido, do filho, do trabalho que não deu certo. A culpa é nossa. A responsabilidade é individual. A energia viva, o pensamento, ele desloca em torno de nós. Força sutil, construindo paisagens, formas, criando centros magnéticos, ondas, com as quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Estamos trocando o tempo todo, nos encontrando, nos esbarrando, mas sabe qual que é o problema, gente? É que tem gente que quer passar os problemas deles para a gente. Então, nós não somos espelho. Nós não vamos refletir o problema dos outros. Não pegue o que é dos outros. É comum, no final do dia, a gente ficar cansado. Eu trabalho com muita gente, que carregam energias delas e de outras pessoas com quem elas andaram. Então, no final do dia, eu tô cansada, eu tomo um banho, eu escovo meu dente, eu cuido do meu corpo físico. Só que eu não posso, eu tô falando de mim, mas cabe a cada um de nós. Eu não posso esquecer do meu corpo espiritual. Então, por exemplo, eu faço o autopasse. Aí eu me limpo daquela energia que não é minha. Debaixo do chuveiro, melhor lugar do mundo para você mentalizar uma coisa boa para você, aquela água escorrendo, limpando. Imagine, mentalize, tirando tudo que não é seu, que vai para o ralo. Então, do mesmo jeito que você toma banho, cuida da sua saúde física, escova o seu dente, penteia o cabelo, cuide da aparência do seu espírito. Não leve para a cama com você energia que não é sua. Cuide do seu espírito. Ninguém vai fazer isso por você. Não tem jeito, não tem como. Então, cuide. E cada alma vive no clima espiritual que elegeu. Olha isso. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiências em que situa a própria felicidade. Estejamos, assim, convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além
são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocamos o nosso coração. E assim eu finalizo o nosso evangelho de hoje.